Vou fazer a leitura dos Salmos de número 23. Salmo 23, ele é de autoria do rei Davi. E a palavra salmos significa hino, cântico. Então, os salmos eles foram escritos para eles serem então cantados e acompanhados por instrumento de corda. Tá? Por isso que tem vários louvores, a gente percebe que tem recortes de alguns salmos, porque essa, na verdade, é a finalidade deles. São hinos, né? São hinos, são cânticos. Então, esse Salmo 23 é o salmo mais conhecido de autoria do rei Davi. É um salmo que é falado quando é recitado, quando a pessoa está passando por uma situação difícil, está angustiada. É muito também recitado em velórios para trazer paz, trazer conforto para os familiares. Então se usa muito o Salmo 23. E é um salmo muito poderoso. E aqui ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente precisa entender que quando Davi ele escreveu esse salmo, ele ainda não tinha sido coroado rei. Ele ainda era um pastor, somente um pastor de ovelhas. E então tudo que ele coloca aqui é baseado na vivência dele, daquele momento, enquanto um pastor de ovelhas. Ele compara Deus a um pastor e a nós como então ovelhas. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará significa que tudo que eu quiser, o Senhor vai me dar? Porque diz assim, ó, nada me faltará. Tudo o Senhor vai me dar? Não, não é isso. O nada me faltará é eu não terei necessidade, eu não buscarei nada além daquilo que eu já tenho. Tudo me será suficiente. Então, nada me faltará porque eu estou satisfeito, eu estou feliz com tudo o que eu já tenho. Então, nada me faltará. Eu não sinto falta de nada. Tudo que eu tenho atende a minha necessidade. O Senhor é o meu pastor. E aí a gente precisa entender como é que as ovelhas, que somos nós, ele nos compara a ovelhas, como é que elas se comportam. Primeiro vamos entender que ovelha, ela não é muito boa de direção. A ovelha, ela é míope. Ela não consegue ver bem, enxergar bem o caminho. Toda ovelha é assim. A ovelha precisa de um pastor. A ovelha, se ela cair num buraco, ela não consegue levantar sozinha. O pastor tem que ir lá com seu cajado e puxar e resgatar. Se ela cair em um ambiente com água, a lã dela pesa, ela não consegue sair sozinha daquele buraco. A ovelha não consegue perceber um local para ela comer. A ovelha, até para tomar água, se o movimento da água estiver muito forte, Dona Maria, a ovelha sente medo que ela é capaz até de morrer, mas não bebe aquela água. Então, assim são as ovelhas. As ovelhas, elas precisam de um pastor por questão de sobrevivência. Então, elas não enxergam, elas não conseguem discernir um local para comer, um local para dormir. Elas são altamente medrosas. Então, veja a comparação que Davi faz, né? De fato, nós somos assim. Então, quando ele diz que o Senhor é o nosso pastor, então nós somos as ovelhas porque nós dependemos totalmente do Senhor. Nós não conseguimos fazer escolhas acertadas, porque até a nossa visão ela é embaçada, assim como das ovelhas que são míopes. E aí ele continua falando assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu falei que esse nada me faltará é porque nós não sentiremos falta de nada, tudo me será suficiente. O verso 2 diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. Então, verdes pastos. Então, o Senhor, ele nos conduz enquanto ovelhas
para o local onde nós seremos alimentados. Ele está nos garantindo o alimento. Ele vai nos deitar em verdes pastos. Ele nos garante ainda guiar-nos mansamente a águas tranquilas. Então, o Senhor, enquanto nosso pastor, Ele nos garante alimento, Ele nos garante água e em águas tranquilas. Porque eu falei, as ovelhas, se elas olharem que as águas estão se movimentando de uma forma mais brusca, elas não bebem aquela água. Elas morrem de sede, porque elas têm medo. Então, o Senhor nos garante alimento, o Senhor nos garante água e ainda refrigera a minha alma. O Senhor, enquanto o nosso pastor, Ele nos garante tranquilidade, paz. Então a gente percebe também aqui, a partir desse tempo verbal, refrigera, que Davi, quando escreveu esse poema, ele estava inquietado, a alma dele estava aflita por alguma situação. Ele diz, o Senhor, Ele refrigera a minha alma, Ele me traz paz em meio aos problemas, Ele me traz paz em meio à tempestade. Guia-me pelas veredas da justiça. Veredas quer dizer caminho. Por amor do seu nome. Não porque eu mereça, mas é por amor do nome dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então vamos voltar a essa questão da comparação com a ovelha. Quando a gente observa como era a criação, o pastoreio de ovelhas lá no Oriente Médio, que é onde Davi estava quando escreveu esse salmo, mais precisamente em Judá, porque Davi nasceu e cresceu em Judá. Judá é uma área cheia de montanhas, muitas montanhas. Então as ovelhas, elas não ficavam paradas em apenas um lugar, elas tinham que sair para outros lugares para ir em busca de pasto. Então, geralmente, elas precisavam passar por montanhas. O pastor ia na frente e ia conduzir essas ovelhas em montanhas. Então, não sei se vocês já viram algum filme que tem aquelas montanhas bem altas e os caminhos, né? O caminho da montanha é muito íngreme, muito apertadinho. Então, é isso que Davi está dizendo, que as ovelhas, às vezes, elas passam por caminhos bem estreitos, bem apertados, que se o pastor não estiver guiando, porque o pastor tinha que guiar uma a uma, elas poderiam cair ali no vale, porque o caminho era muito apertadinho, o caminho era muito tortuoso. Então Davi está nos dizendo que o Senhor, Ele vai nos guiar, ainda que nós passemos por esse vale da sombra da morte. O que é que vai acontecer? Eu não vou sentir medo, eu vou ter coragem. No meio de uma aflição, no meio de um caminho tortuoso, eu vou ter coragem. Por quê? Porque eu sou maravilhosa? Não. Aqui Davi continua. Ele diz assim, ó, porque tu estás comigo. Isso que eu não vou ter medo. Mesmo que eu passe por um vale de sombra da morte, eu não vou ter medo. Eu vou ter coragem, porque a força está em mim? Não, porque tu estás comigo. Que vai bem na minha frente, me guiando. E o Senhor guia ovelha por ovelha, é uma por uma, porque o caminho é muito estreito. E aí, continuando, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um pastor, ele tem um instrumento ali na mão que serve como vara, em alguns momentos atua como vara, e em outros momentos como cajado. Para que serve uma vara na mão de um pastor? Para afugentar os animais que quiserem atacar a ovelha, porque a ovelha não consegue se defender. A ovelha não tem dentes pontiagudos, a ovelha não tem garras, ela não consegue, ela é totalmente indefesa. Então, quando o pastor percebe o perigo, o inimigo chegando para querer devorar, para querer tragar a ovelha, ele pega aquele instrumento de madeira que está na sua mão e usa como vara para afugentar. Então, Davi está nos dizendo que o Senhor, Ele afugenta os nossos inimigos. E esse mesmo instrumento colocado nas mãos do pastor serve como um cajado. E o cajado tem um arcozinho bem na ponta,
Que serve para quê? Quando a ovelhinha estiver se desgarrando ali, o que ele faz? Ele pega o seu cajado e puxa a Dona Maria para cá. Vem cá, ovelhinha. Você está indo por aquele caminho, mas não é. O caminho é outro. É esse que eu quero te guiar. Então, às vezes, o Senhor, Ele está com o seu cajado nos puxando, nos livrando, sabe? Para a gente não cair lá no vale da sombra da morte e a gente não se quebrar todinha. Então, tantos e tantos livramentos o Senhor nos concede, atuando como pastor, nos puxando com o seu cajado e a gente nem percebe. E outras vezes até reclama. O Senhor está me tirando daqui, me colocando para ali, mas eu não queria ir. Mas é o cajado dele. Ele está puxando, ele está livrando de alguma forma. E aqui no verso 5 diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, inimigos, quais são os nossos inimigos hoje? Satanás é o nosso inimigo. O mundo é o nosso inimigo. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. E essa palavra é mesmo forte. O mundo nos odeia. Nos odeia por quê? Porque nós temos princípios e valores que chocam com o mundo. Então, Satanás é o nosso inimigo. O mundo é o nosso inimigo. A carne é o nosso inimigo. Porque a nossa tendência é de pecar, a nossa tendência é de praticar o mal. E aí vem Davi e fala, você vai preparar uma mesa. Perante os meus inimigos eu vou ser honrado. Perante os meus inimigos eu vou ser ungida, eu vou ser separada. E o meu cálice, o bebida, é vinho. E vinho na Bíblia é alegria. Então, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger. E mesmo no vale da sombra da morte, eu vou ter alegria. E vai ser uma alegria que vai transbordar, porque fala de um cálice que transborda, que vai atingir todas as áreas das nossas vidas. E ele continua falando, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Tem um louvor muito lindo que usa essa parte final do Salmo 23, diz assim, tua bondade e misericórdia me seguirá, Senhor. Então, aqui a gente vê uma promessa. O que o pastor, o bom pastor, assegura para aqueles que de fato são as suas ovelhas? Bondade e misericórdia. É como se ele colocasse duas guardas-costas aqui, diante de nós, suas ovelhas. Duas guarda-costas aqui comigo. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Em cada um de nós. Bondade e misericórdia. Uma vez por semana? Uma vez por mês? Durante os nossos primeiros 10 anos? Não. Todos os dias. Todos os dias nós usufruímos do Senhor. Bondade e misericórdia. E o que é bondade? Eu falei agora há pouco a Miraci. Bondade é aquilo que nós recebemos de Deus e que nós não merecemos. Isso é a bondade de Deus. Nós recebemos e não merecemos. E a misericórdia é aquilo que Ele não nos dá, embora nós mereçamos. Ele não permite. Ah, não é porque eu mereço. Não, não é isso. Ele merecia, era isso mesmo, mas Ele não permite. Isso é misericórdia. Misericórdia só para quem é filho. Só quem é filho de Deus alcança a misericórdia dele. E eu posso explicar ainda a misericórdia. Se o meu filho, João Davi, em algum momento viesse e me desse um tapa, por exemplo, uma coisa horrível, forte, eu o expulsaria da minha casa? Não. Não o expulsaria da minha casa. Porque ele é meu filho. Essa é a misericórdia do Senhor. Porque se fosse uma outra pessoa, um colega de trabalho, chegasse para mim e me desse um tapa, se a pessoa morasse comigo, ela me desse um tapa, vai embora da minha casa agora. Mas como é meu filho, não, fica.
Então isso é misericórdia de Deus. É aquilo que nós merecemos, mas o Senhor não nos dá, porque Ele nos ama. Então, bondade e misericórdia é algo que o Senhor assegura para quem é sua ovelha, todos os dias. E Ele conclui esse salmo tão poderoso dizendo assim, ó: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que o Senhor tem preparado para nós não é um túmulo frio ao final das nossas vidas. O que Ele tem preparado para nós é comunhão eterna com Ele. É estar na presença dEle eternamente. É reinar com Ele. É irmos para um lugar, para Nova Jerusalém, onde não vai ter pranto, onde não vai ter choro, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais cansaço, não vai ter mais estresse, não vai ter mais fardo pesado. É o que Ele nos assegura, comunhão eterna. Esse salmo é tão poderoso quando diz: o Senhor é o meu pastor. Será se Ele realmente é o nosso pastor? Porque se Ele for o nosso pastor, nós vamos sofrer tudo isso aqui. E Ele ser o nosso pastor não é só ir para a igreja, não. Não é isso. Ser de fato o nosso pastor, a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve, ela reconhece a voz do seu pastor. E quando ela ouve e reconhece, ela obedece. Então, se o Senhor realmente é o nosso pastor, nós precisamos ouvir a voz dele, discernir que é Ele que está falando e obedecer, para que possamos sofrer de tudo isso aí, para que possamos andar pelos caminhos tortuosos, tendo a certeza de que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos dar aquilo que nós realmente precisamos, que nós vamos usufruir lá no final. Na verdade, será o início de tudo, de uma comunhão eterna para sempre com Ele. Que Ele seja o nosso pastor. Vamos lá. Pai amado, Pai de amor, Tu és bom, Senhor. A Tua bondade, ela nos alcança todos os dias. A Tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor Deus. Nós louvamos o Teu santo nome nesse início de tarde. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós Te declaramos, ó Deus, como nosso bom pastor. Que nós nos comportemos de fato como Tuas ovelhas. Que nós não nos movimentemos sem ouvir a Tua voz, sem reconhecer o Teu comando, Senhor. Que nós possamos usufruir, ó Deus, da Tua presença em todos os momentos, inclusive nos momentos de aflição, para que nós não tenhamos medo, mas tenhamos a certeza de que aquele que pode todas as coisas é quem nos guia, é quem está na nossa frente, Senhor. Nesse início de tarde, eu clamo a Ti, ó Pai, como um bom pastor, que o Senhor nos conduza ao centro da Tua vontade. Que o Senhor venha nos guiar em meio a este mundo caído, a este mundo sombrio. Que nós possamos despertar para ouvirmos e reconhecermos a Tua voz. E somente a Tua voz, que nos chama de ovelhas amadas e queridas, de filhas amadas e queridas, guardadas e protegidas por Ti, Senhor. Clamamos por essa proteção, Senhor, dentro do Teu aprisco, ó Pai, e dentro dele sejam levados todos dos nossos, Senhor, a nossa família, ó Pai, que nenhuma ovelha da nossa casa se afaste do Teu rebanho, se afaste da Tua presença, Senhor. Alcance cada um da nossa casa, da nossa parentela. Proteja das garras do inimigo, Senhor.
Venha com o teu cajado, nos ensinando qual o caminho certo a seguir, Pai. Que possamos desfrutar todos os dias da tua bondade, da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.